14. Livro do Êxodo, capítulo 14. E nós vamos ver dos versos 10 ao verso 15. Assentados como estamos, vamos fazer então esta leitura. Os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, nós vamos nos reportar a ela durante a mensagem. Êxodo capítulo 14, a partir do verso 10. E aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Verso 14: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Verso 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Que Deus aplique no nosso coração a porção lida de sua santa palavra. Amém. Amém. O povo de Israel foi escravo no Egito durante 430 anos. Um período de extrema dificuldade, de sofrimento e de clamor. Porque foi em função do clamor do povo escravo no Egito que Deus, ouvindo esse clamor, providenciou a libertação do povo através da vida de Moisés, da liderança de Moisés. O livro do Gênesis trata exatamente, do livro do Êxodo trata exatamente dessa saga da saída do povo do Egito e demanda da terra prometida. Foi um período de humilhação, de clamor por libertação, e finalmente a providência de Deus se manifestou. O povo saiu do Egito. O livro do Êxodo é uma narrativa muito bonita, histórica, belíssima. Mas o texto de hoje, do capítulo 14, ele nos dá a conhecer, nos traz à memória um dos mais impressionantes momentos da vida e da história de Israel. Essa história de Israel é uma história marcadamente caracterizada por sofrimento, por provas, por desobediência. E o livro do Êxodo trata da saída do povo do Egito em demanda da terra prometida. E nós sabemos, pela leitura do livro do Êxodo, que Faraó não queria permitir a saída do povo. E foi preciso que Deus derramasse sobre o Egito as pragas. Porque Faraó não quis reconhecer a soberania de Deus, que Deus era o Deus Todo-Poderoso. E então, Faraó, coração endurecido, foi preciso que ele fosse passar como ele passou, e todo o seu povo no Egito, o povo egípcio, pelas grandes pragas, as 12 pragas. Mas o livro do Êxodo conta que, vencida a resistência de Faraó, o povo saiu do Egito. Meus irmãos, saíram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. A população de Natal hoje tem aproximadamente, aliás, o jornal Tribuna do Norte hoje, que a população tem diminuído. Então, hoje está em torno de 800 mil habitantes em Natal. Eu digo Natal, a cidade, não a grande Natal. Mas, os irmãos têm uma ideia, saíram do Egito 600
mil homens, fora as mulheres e as crianças. E sempre há, no relato bíblico do Velho Testamento, essa divisão: homens, fora mulheres e crianças. Então, 600 mil homens, e mais as mulheres e as crianças, caminhando pelo deserto. E o texto de hoje fala de um momento crucial de prova da fé do povo, quando o povo, caminhando pelo deserto, se defrontou com o Mar Vermelho. E mais ainda, o contexto era que o Mar Vermelho estava à frente e atrás estava o exército de Faraó, que mesmo tendo permitido a saída do povo, voltou atrás. E o propósito do exército de Faraó, quando se dirigiu para o deserto, era matar toda a nação israelita. Não ia sobrar ninguém. Meus irmãos, nós estamos vivendo hoje a mudança do ano de 2022 para 2023. E este ano sempre, ou o novo ano, sempre nos lança desafios, como indivíduos e como igreja. E vamos examinar, no contexto em que o povo de Israel se encontrava naquela época, o que é que nós podemos tirar para a nossa vida de lições. E aqui nós anotamos pelo menos 4 coisas que são às vezes obscuras a nós, quando lemos de uma maneira não profunda o livro do Êxodo, mas que nos traz lição para hoje. A primeira: o caminho escolhido por Deus para o seu povo foi o mais longo. O caminho escolhido por Deus para o seu povo foi o mais longo. Poderia ter sido diferente? Poderia, mas não foi. O povo rodeou o mar. O povo deu uma grande volta no deserto. Então veja, qual é a lição disso? Qual é a lição para nós individualmente e como igreja, como comunidade? É esta: nem sempre Deus nos leva por um caminho fácil. A vida cristã é uma vida de lutas. Ser cristão implica compromisso. O Senhor Jesus Cristo, quando fez o apelo, se alguém quiser vir após mim, ele apelou para a voluntariedade. Nós não somos obrigados a servir ao Senhor, mas uma vez que nós optamos por servir a Jesus, temos que entender que tem grandes lutas. E a primeira grande luta é travada conosco, é travada com o nosso eu. Alguém já disse que as lutas da vida cristã são lutas em que a renúncia, a abnegação e o sacrifício são as refregas interiores do Espírito contra a carne. São lutas na vida cristã difíceis, em que se avança pouco e se ajoelha muito, em que se fere menos e se perdoa mais. São lutas em que um marinheiro, batido pela tempestade, envolto no tufão, perdido na amplidão dos mares, tem que fazer do seu barquinho um transatlântico, dos músculos as potentes máquinas de um grande navio, e da fé a coragem com que ele fez o poder do tufão, a fúria da tempestade e a enormidade do oceano. Porém, são lutas que, da concepção do apóstolo Paulo, embora o homem exterior se desgaste, se corrompa, o homem interior, contudo, se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória sobre modo excelente, porque nós sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Deus nem sempre nos leva, como não levou o povo de Egito, por um caminho fácil. A vida cristã é de lutas. O pigmeu da fé tem que vencer o gigante da incredulidade. Mas, meus irmãos, temos uma certeza: Ele nos dá poder para atravessar
no meio das lutas. Porque o que ele disse para o apóstolo Paulo, ele diz a cada um de nós, que muitas vezes dizemos: Senhor, está muito pesada a luta, é muito sofrimento, afasta, Senhor, esses problemas todos. Mas temos que ouvir a voz de Deus dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É verdade. Meus irmãos, uma coisa que o povo não teve consciência era que o Senhor estava com eles, nesse evento aqui do Mar Vermelho. Porque nada obstante o caminho escolhido por Deus ser o mais difícil, o mais complicado, mas tinha propósito. Às vezes a gente reclama dos nossos sofrimentos, dos nossos problemas. Nesse caso aqui, meus irmãos, o caminho que eles percorreram, não havia postos avançados de vigilância dos egípcios. Naquele caminho não havia postos do exército egípcio. O caminho que eles percorreram era a providência de Deus. Naquele caminho, meus irmãos, por aquele caminho, eles não passariam pela fronteira com a Filistia, os famosos filisteus. Eles não passariam. Quer dizer, aparentemente era mais longo, mas era providencial. Os nossos sofrimentos, muitas vezes, nós superestimamos, mas tem que ter a consciência de que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, meus amados irmãos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E este povo tinha que ter consciência, e nesse momento ele não teve. Ou seja, Deus ia à frente deles. Muitas vezes a gente reclama, mas temos que ter consciência e fé de que Deus vai à nossa frente. E nós não estamos sozinhos nessa batalha. Porque esse povo, quando chegou diante do Mar Vermelho, ele se esqueceu de que foi Deus que libertou. Não foi o faraó que deixou que o povo fosse, não. Deus triunfou através dos sinais das pragas sobre milhares de deuses egípcios. Então, meus amados irmãos, o caminho escolhido por Deus foi mais longo, mas era a providência de Deus. Deus nem sempre nos guia, nos leva para o caminho fácil, mas o caminho que nós temos que reconhecer, que é o caminho de Deus, é como diz o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Então, nesse caso, temos que entender que tudo aquilo tinha um propósito, e tinha mesmo um propósito grandioso na vida do povo, como Deus tem um propósito grandioso em nossa vida. O livramento dependia da confiança que o povo tivesse no Deus vivo e no Deus verdadeiro. E aí, 3 fatos nós vamos trabalhar aqui com relação ao incidente da saída do Egito e a chegada do Mar Vermelho. O povo se desesperou diante do Mar Vermelho, essa que é a grande verdade. Olha, o povo se esqueceu que, consoante, por exemplo, o relato do livro do Êxodo, do capítulo 13, Deus estava com eles. Muitas vezes a gente se desespera e não reconhece que o Senhor está conosco. A verdade é que, na nossa experiência, muitas vezes parece que Cristo está a quilômetros e quilômetros de distância da nossa vida. Mas o povo se esqueceu. No capítulo 13, verso 21 e 22, vamos abrir a nossa Bíblia. Diz o seguinte: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. O verso 22 do capítulo 13 diz: nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Ou seja, aqui diz que o Senhor ia adiante dele. Meus irmãos, nós temos que crer que o Senhor está adiante de nós, como ele esteve com o povo do Egito. Então a nuvem durante o dia era para dar sombra no
calor escaldante do deserto. A nuvem de fogo era para iluminar o caminho, que eles tinham que caminhar de dia e de noite, e isso foi o que aconteceu. Então, o que me impressiona é isso aqui, que o Senhor ia adiante deles, e quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, eles fraquejaram e tomaram algumas atitudes que muitas vezes nós tomamos. A primeira delas, o povo olhou para trás. No momento que chegaram diante do Mar Vermelho, que viram o exército de Faraó, o povo olhou para trás. E quando eles olharam para trás, eles tiraram os olhos da nuvem, que era símbolo da presença de Deus. Nas nossas vidas, quando nós olhamos para trás, nós deixamos de olhar para a nuvem que representa a presença de Deus. Se há uma coisa que temos que ter constantemente, é a convicção e a consciência de que o Senhor está conosco, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e é o que? Socorro bem presente na angústia. Então, nesse caso aqui, o povo olhou para trás. O povo olhou para trás, tirou a vista da presença de Deus representada pela nuvem. E quando o povo olhou para trás, eles temeram o inimigo, o que o inimigo podia fazer por eles, com eles então. E isso levou a outro problema: murmuraram. Eles começaram a murmurar. Capítulo 14 diz que o povo murmurou. Não é essa, por exemplo, a nossa experiência? Começamos a murmurar, porque as coisas não estão dentro da nossa perspectiva, dentro do nosso tempo. Mas existe um tempo de Deus. Humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, para que Ele, Deus, a seu tempo, o tempo dele, vos exalte. E aqui eles começaram a murmurar, olharam para trás e começaram a murmurar e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos no deserto? Imagina, eles passaram 430 anos escravos. Espera aí, Moisés, não havia sepulcro no Egito para você nos trazer aqui, para morrer aqui no deserto? E por que nos fizeste isso, fazendo sair do Egito? Quer dizer, eles entenderam que eles tinham que ficar no Egito e começaram a murmurar contra Moisés. Não é esta a palavra que te falamos no deserto, dizendo: deixa-nos para que sirvamos a Faraó? Ou seja, uma grande parte do povo não queria sair do Egito, não. O grande perigo da vida cristã é você se conformar. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui não é dizer conhecer a vontade de Deus, é experimentar a vontade de Deus, e isso é diferente. Aqui nesse caso, eles disseram: não, a gente disse para você, não era para trazer, não, a gente vai morrer aqui no deserto. Meus irmãos, o povo olhou para trás. Se há uma coisa que nós não podemos fazer, é olhar para trás. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 13, diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prosseguindo para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o povo olhou para trás. Nós não podemos fazer isso. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para trás, nós enxergamos o problema. Nós não somos muito diferentes do povo de Israel, muitas vezes. O povo olhou para trás. Não podemos estacionar no passado. A mulher de Ló olhou para trás e foi punida na hora. Foi transformada numa estátua de sal. E o olhar da mulher de Ló para trás era simplesmente porque ela estava com saudade de Sodoma. O povo olhou para trás. E quando o povo olhou para trás, meus irmãos, veio a murmuração. Quando nós olhamos para trás, nós temos que ter não murmuração no coração, não decepção. Nós temos que ter gratidão a Deus que está conosco. Nós temos que crer nas promessas do Senhor, que sempre se cumprem, porque Deus é fiel. É verdade.
Então, primeira postura, o povo olhou para trás. Era melhor ter ficado no Egito. Da mesma forma como aconteceu depois, 12 espias foram espiar a terra prometida. 10 deles voltaram e disseram: não dá para prosseguir, não. Dos 12, representando as 12 tribos de Israel, 10 disseram: Jeová nos trouxe aqui para morrermos. E teve a voz de 2, Josué e Caleb, que disseram: não. Eles disseram: os habitantes da terra são gigantes. Jeová nos trouxe aqui, a gente vai ser escravo desse povo. Josué e Caleb disseram: não. Jeová nos trouxe aqui porque eles serão nossos escravos. Eles serão nossos escravos. A incredulidade dos 10 será melhor voltar para o Egito. A fé de Josué e Caleb diz: é melhor prosseguir porque o Senhor está conosco. Então, no meio dos problemas, meus irmãos, quaisquer que tenham sido os problemas de 2022, nós temos que ter a convicção de que o Senhor estará conosco, esteve conosco e estará conosco no próximo ano, dos anos que virão na nossa vida. Amém. Então, o povo olhou para trás. Não é a postura correta, mas é um segundo ensino, que enquanto o povo olhou para trás, Moisés olhou para cima, e ele clamou a Deus, mesmo sabendo que Deus livraria o povo. Moisés não sabia como é que ele seria liberto, como é que o povo ia conseguir sair daquela situação. E aí ele clamou ao Senhor, ele olhou para cima, e aí Deus olhou para Moisés e disse: por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Ora, meus irmãos, a ordem recebida de Deus é meio incompreensível. Qualquer pessoa de bom senso questionaria: olha, marchar para onde? Para se afogar? Marchar para onde? Mas Moisés não questionou a Deus. Moisés não fez perguntas a Deus. Moisés simplesmente confiou. Essa tem que ser a nossa postura. Então vamos dizer: Senhor, por quê? Não, mas por que eu estou sendo tão bonzinho? Não, você tem que confiar. Não fazer questionamentos a Deus. Simplesmente confiar. É como se diz, simples assim, confiar. O povo queria recuar, mas recuar significa desobedecer. É por isso que o escritor de Hebreus diz: nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que prosseguem para a salvação. Louvado seja Deus por isso. Amém. O povo olhou para trás, Moisés olhou para cima, mas Deus disse ao povo que olhasse para frente. Diz ao povo de Israel que marche. Por que Deus podia dizer isso? Porque Deus é soberano, porque Deus é o Senhor todo-poderoso. Deus exerceu domínio sobre o vento, sobre o mar, fez uma nuvem de obscuridade entre o povo e os egípcios e Israel. Depois que Moisés obedeceu a Deus, pegou o bordão, tocou as águas do mar, elas se abriram, o povo passou a pé enxuto. Não existe, meus irmãos, cilada do diabo que possa fazer com que nós não sejamos vencedores. Amém. Nós nascemos para vencer. Nós não estamos aqui para sermos derrotados. É por isso que a vida cristã, não obstante os sofrimentos, o apóstolo Paulo diz: leve e momentâneo, diz: nós andamos pela fé. E foi pela fé que não somente o povo foi passar pé enxuto, pela fé de Josué e Caleb, que eles conseguiram alcançar e vencer e conquistar a terra prometida, do mesmo modo como nós estamos vencendo e haveremos de entrar na terra prometida pelos braços poderosos do Senhor Jesus. Amém. Qual é a conclusão que nós tiramos desse episódio? De Moisés, do povo de Israel, do Egito, do livramento diante do mar vermelho. Primeiro, Deus não disse ao povo que lutasse, Deus disse ao povo que marchasse. Olha só, Deus não disse ao povo que lutasse. Ele poderia ter dito: luta contra os egípcios. Não.
Deus não disse ao povo que lutasse, mas disse que marchasse. E sabe por quê, meus irmãos? Porque Cristo, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, diz uma coisa: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, meu Deus. No ano de 2022, tivemos muitas aflições, mas o nosso ânimo não se abateu, porque nós temos a convicção da palavra de Cristo que diz: eu venci o mundo já está vencido. Nós não temos que lutar para conseguir uma possível vitória, como foi feito em 2022, ou uma possível vitória em 2023 e nos anos que seguirão. Nós temos que viver a vitória que Cristo ganhou por nós na cruz do Calvário. Ele venceu, louvado seja o seu nome. Amém. Deus não disse ao povo que lutasse, mas que marchasse. Diz ao povo que marche. A peleja era do Senhor, era Deus que pelejaria. Pois ele disse: vocês fiquem calmos, porque esses egípcios que vocês estão vendo aí, nunca mais vocês verão. A peleja era do Senhor. O povo teria somente que confiar, que descansar e obedecer a Deus. Por isso eles dizem ao povo de Israel que marche. Deus honra a fé. É por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é preciso que aquele que crê em Deus tenha convicção disso, e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quando Moisés orou a Deus, a resposta foi clara e objetiva: diz ao povo de Israel que marche. E tu levanta a vara, estende a tua mão sobre o mar, divide o mar. E assim foi feito. O mar se dividiu. Qual é a conclusão disso? Deus é poderoso. Ele abre caminhos onde não existe caminho. Deus abre caminho na nossa vida onde não existe aos nossos olhos caminho. Deus abriu a porta de saída e fechou essa porta em seguida. Por quê? Porque Ele é o Deus que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Louvado seja o seu nome. Amém, meu Deus, é verdade. Ele abre caminhos onde não existe caminhos. Na saga do profeta Eliseu, nós verificamos a questão, por exemplo, dos exércitos de Israel apavorados diante do inimigo. E quando o servo de Eliseu olhou, ele não via nada. Aí Eliseu disse: veja novamente. Ele olhou: não estou vendo nada. Aí ele disse: eu vou orar por você. Orou para que Deus abrisse os olhos. Veja agora. Ele olhou, estavam carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu, para a defesa do povo. Meus irmãos, quando nós cremos que Deus é poderoso para fazer calar o inimigo, no caso aqui de Eliseu, ele teve que cegar o inimigo, e a vitória foi do povo de Deus, porque a vitória é nossa, pela fé. Temos que ver cavalos de fogo, carros e cavalos de fogo. Quando isso acontecer, nós estaremos andando por fé e não por vista. Deus é poderoso. Deus abriu o caminho, Deus fechou em seguida a porta, e o povo de Israel nunca mais voltaria para a escravidão. Nós jamais voltaremos para a escravidão do mundo, porque nós somos mais do que vencedores. Temos por luta passada umas temíveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Por isso nós temos que crer. Por quê? Porque Deus age no momento certo. Existe um tempo de Deus, um momento oportuno, e as promessas de Deus não caem no vazio. Meus irmãos, Deus tem preparado o melhor para nós. Deus tinha preparado o melhor para o povo de Israel, uma terra que manava leite e mel. Era a promessa. Deus tem prometido para nós a terra prometida. Nós estamos aqui neste mundo, temos por luta passada, problemas, dificuldades, terminando o ano difícil, conjuntura econômica complicada, cenário político ainda mais complicado ainda, mas Jesus Cristo é o Senhor e Cristo é a única esperança. Amém. Deus tem preparado o melhor para nós, a terra prometida. O que é que precisamos fazer? Simples assim. Precisamos nos apropriar da bênção.
Nós temos nos conformado com as bolotas que caem da rica mesa das promessas de Jesus. Nós temos que nos sentar à mesa porque nós somos convidados por Ele, lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Amém. A Bíblia tem 400 vezes a palavra bênção. A Bíblia toda, Gênesis, Apocalipse. E esta palavra bênção, que é 400 o número, sempre está aliada, associada a uma outra palavra: obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Por isso, meus amados irmãos, o povo olhou para trás, não olhamos para trás. Criamos o Senhor. Moisés olhou para cima e clamou a Deus. Deus atendeu. E Deus mandou que o povo olhasse para frente. Por isso eu fiz aquela introdução aqui, dizendo que neste momento, neste culto, nós tínhamos que olhar para trás com gratidão. É a única maneira da vitória. Olhar para cima com louvor, sabendo que Deus está conosco. Deus está conosco. Olhar para dentro com contrição. Olhar ao redor com compaixão. E olhar para frente com esperança, porque o Senhor está conosco. Amém, meu Deus. Ele nos guiará, nos livrará do mal, como diz o hino, e nos conduzirá permanentemente em vitória, seja no ano de 2023, seja nos anos que Ele nos conceder, para nós louvarmos o Seu nome e vivenciarmos a bênção da vida abundante que o Senhor Jesus trouxe para nós. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Abençoe a Igreja Batista do Alecrim, neste momento. Abençoe a Igreja Batista do Alecrim no ano de 2023, nos anos que se seguirão. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos, meus irmãos, cantar o hino Ano Novo. É um hino tradicional de final de ano, né? 560 do cantor cristão. Após este hino, nós iremos perder a bênção apostólica e encerrar o culto. Exatamente, nós estamos caminhando para 7h30. Os irmãos então estarão despedidos. Nós temos aqui alguns instrumentos e os irmãos podem vir, quem quiser participar, né? Alguns instrumentos de percussão. E são convidados para participarem desses instrumentos. Para cantar. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos todos ficar de pé. Francisca, Anilda,
Glória a Deus, irmãos. Os irmãos podem retornar os lugares. Após a bênção apostólica, os irmãos se confraternizam. Nós estamos chegando a 19 horas e 30 minutos. E vamos nos dirigir para os nossos lares, as nossas famílias, esperando o romper do ano de 2023. Faremos a bênção apostólica e o tríplice amém após então o culto sacramental. Receber a bênção, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam desde agora e para todo sempre. Amém. Podeis sentar silenciosamente após a confraternização.